Quanto mais você vai continuar desgastando a sua vida, pensando no que os outros fazem, dizem ou pensam de você, até quando vai viver preso em comparações que só roubam a sua energia? Hoje você precisa ouvir isso com clareza. Ninguém além de você pode construir a vida que sonha. Enquanto continuar focado nos outros, perderá o que tem de mais valioso: o seu tempo e o seu propósito. Este é o momento de despertar, de decidir com firmeza que sua atenção volta para você, que seus passos se concentram no seu caminho e que você para de dar poder a quem não merece. Fique, porque o que você vai ouvir pode marcar o início da sua verdadeira liberdade interior. Antes de começar, quero que faça algo muito poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase: hoje me concentro em mim, sou estoico. Faça isso com determinação, como um pacto consigo mesmo. Ao escrever, você não está apenas deixando em palavras, está gravando em sua mente e em seu subconsciente, reprogramando seu interior para que cada ação do seu dia gire em torno do seu próprio crescimento. Essa frase será o seu compromisso de mudança, o seu lembrete de que, a partir de agora, você escolhe se concentrar em si e parar de desperdiçar energia nos outros. Escreva com força, porque hoje começa a sua transformação. Ensinamento 1. Foque no seu propósito para evitar desperdiçar tempo. Quando você decide direcionar sua vida a um propósito claro, tudo muda. Já não se trata de correr atrás de qualquer coisa que brilha, mas de escolher conscientemente onde colocar sua energia e seu tempo. Se você não tem um propósito definido, é fácil acabar preso em distrações, em promessas vazias ou em atividades que apenas desgastam, mas não aproximam de nada que realmente importe. O propósito se torna sua bússola, aquele farol que indica quando algo vale a pena e quando simplesmente é uma perda de energia. Pense em todas as horas que escapam rolando redes sociais sem sentido, em conversas que não acrescentam nada ou em preocupações que nunca se transformam em ação. Cada minuto que passa não volta, e a vida se resume em como você escolheu investir esses minutos. Quando você se concentra em seu propósito, já não decide no automático, mas filtra tudo com uma única pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que quero construir? A história mostra isso repetidamente. Muitas pessoas que alcançaram grandes coisas não eram necessariamente as mais talentosas, mas aquelas que souberam dizer não ao que não fazia sentido para sua meta. Jack Ma, por exemplo, deixou de perseguir oportunidades que pareciam atraentes, mas que não estavam alinhadas com sua visão. Ao focar apenas no que tinha relação com seu propósito, pôde criar algo enorme. Essa é a lição: parar de gastar sua vida no irrelevante e ter a coragem de se manter firme no que você decidiu que importa. E como trazer isso ao seu dia a dia? Comece com algo simples, como sentar alguns minutos e escrever: qual é o meu propósito? Não complique, não busque uma resposta perfeita. Pode ser ajudar outras pessoas, construir um negócio, crescer espiritualmente ou tornar-se alguém disciplinado e forte. O importante é que você defina um norte. Uma vez que o tenha, olhe sua rotina diária com olhos críticos. Vai perceber que existem atividades que drenam seu tempo e não acrescentam nada ao seu propósito. Vale a pena continuar gastando sua vida nelas? O segundo passo é agir. Elimine, ainda que de forma gradual, essas atividades que não se encaixam com sua meta. Não precisa fazer tudo de uma vez. Basta cortar uma distração que consome você todos os dias. Pode ser reduzir as horas de televisão, limitar o tempo nas redes sociais ou deixar de conviver com pessoas que apenas reclamam e não impulsionam você. Essa energia liberada
Dará espaço para dedicar pelo menos 30 minutos diários a uma ação que realmente fortaleça seu propósito. Esse pequeno hábito constante vale mais que qualquer impulso passageiro. Uma chave poderosa é revisar semanalmente como você está usando seu tempo. Pergunte-se: minhas horas apoiaram meu propósito ou simplesmente foram gastas? Essa avaliação honesta evita que você volte ao piloto automático. Quando se mantém fiel a esse hábito, descobre que cada dia se transforma em um investimento no que realmente deseja. Sua vida deixa de ser um conjunto de atividades desconexas e se converte em uma obra que avança em direção a um destino concreto. Segundo o estoicismo, a vida boa não consiste em fazer de tudo, mas em focar nossas forças no que está sob nosso controle e tem verdadeiro valor. Marco Aurélio lembrava que desperdiçar tempo em coisas sem importância é uma forma de ingratidão à vida. Por isso, o sábio é aquele que filtra, que escolhe com cuidado onde coloca sua atenção, porque sabe que essa atenção é seu recurso mais valioso. Quando você viver dessa maneira, o resultado será um foco mais claro e uma sensação de propósito que encherá você de energia. Já não terá a culpa de perder horas no que não importa, porque saberá exatamente para onde está caminhando. E o melhor, começará a ver frutos reais, porque sua constância estará dirigida ao que verdadeiramente vale a pena. Assim, passo a passo, deixará de ser vítima das distrações e começará a ser dono do seu destino. Esse caminho não é fácil, mas é libertador. O dia em que decidir alinhar cada ação ao seu propósito será o dia em que sua vida ganhará uma direção poderosa. E quando olhar para trás, poderá dizer com orgulho: não desperdicei meu tempo, investi no que realmente me definia. Ensinamento 2. Evite reclamar para se concentrar em soluções. Reclamar é fácil, mas também é uma armadilha. Cada vez que você escolhe reclamar, está entregando sua energia a um vazio que não devolve nada. É como estar sentado em uma cadeira de balanço, você se move, sente que faz algo, mas na verdade não avança. A reclamação mantém você preso na dor e na frustração, mas nunca constrói um caminho para a frente. Por isso, se deseja mudar sua vida, precisa substituir cada reclamação por uma ação, por menor que seja, que o aproxime da solução. Quando começa a se observar, percebe quantas vezes ao dia sua mente busca desculpas para reclamar. Não tenho tempo, ninguém me entende. As coisas nunca mudam, e o que você ganha com isso? Nada além de reforçar um estado de impotência. Mas quando muda essa frase por uma pergunta como: o que posso fazer hoje para melhorar esta situação? Sua mente muda de foco. Você deixa de estar preso no que não funciona e começa a visualizar possibilidades. Essa simples pergunta é o início do poder. Escrever seus problemas com uma possível solução é um exercício simples, mas transformador. Se disser não tenho tempo, anote imediatamente: vou planejar meu dia. Se disser não tenho dinheiro, escreva: vou buscar uma forma de gerar uma renda extra. O papel não reclama, apenas recebe o que você decide escrever, e ali pode ver com clareza que toda reclamação pode ser transformada em uma ação. Essa prática converte energia estagnada em movimento e lembra você de que sempre tem um grau de controle. Dedicar 5 minutos diários para refletir sobre uma ação positiva que pode tomar é um investimento pequeno que traz frutos enormes. Não se trata de transformar sua vida de um dia para o outro, mas de semear ações que, acumuladas com o tempo, criam uma mudança real. Hoje pode ser planejar sua agenda, amanhã pode ser aprender uma habilidade, depois de amanhã conversar com alguém que possa orientá-lo. Cada dia você tem a oportunidade de plantar algo novo, mas apenas se escolher agir em vez de reclamar. Outro passo essencial é cuidar das conversas das quais participa.
Você sabe que existem círculos em que a reclamação é o idioma principal. Todos competem para ver quem sofre mais ou quem tem mais problemas. Mas esse tipo de conversa apenas o afunda no mesmo poço. Se não puder evitá-las, ao menos redirecione-as. Quando alguém reclamar, pergunte: e o que você poderia fazer para mudar isso? Assim você não apenas treina a si mesmo, mas também convida outros a saírem da mesma armadilha. Com o tempo, deixar de reclamar se torna um hábito de poder. Não significa ignorar seus problemas nem se resignar. Significa que você decide não gastar sua energia no que não muda nada e passa a investi-la no que pode transformar seu presente. A reclamação é passiva, a solução é ativa, e a vida sempre recompensa aqueles que agem, não os que esperam que as coisas se resolvam sozinhas. Segundo o estoicismo, lamentar-se pelo que não está sob seu controle é desperdiçar sua força vital. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como responde, e nessa resposta está a sua liberdade. Quando você escolhe parar de reclamar e se concentrar em soluções, alinha-se a essa visão estoica, aproveitar o que depende de você e libertar-se da escravidão do inútil. O resultado dessa mudança é profundo. Descobre que sua mente se torna mais proativa, que sua energia já não se esgota em discussões ou pensamentos estéreis e que começa a ver progresso real nas áreas que antes pareciam impossíveis. A confiança em si mesmo cresce porque você comprova que tem mais controle do que imaginava. Percebe que o poder não estava fora, mas em sua capacidade de agir em vez de reclamar. E aqui está o mais poderoso: quando deixa de reclamar e inspira outros a fazerem o mesmo. Sua atitude se torna um exemplo silencioso que convida quem está ao seu redor a se concentrar em construir em vez de destruir. E isso, sem perceber, multiplica seu impacto. Porque você não apenas melhora sua vida, mas também planta sementes de mudança nos outros. Reclamar não muda nada, mas decidir agir muda tudo. A partir de agora, quero convidar você a tomar este momento como um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários uma frase que lhe lembre este passo para frente. Por exemplo, hoje decido mudar minha vida. Sou estoico. E se este ensinamento tocou você, se fez refletir ou até mexeu por dentro, compartilhe também nos comentários. Conte-me se já se sentiu preso na reclamação e como pensa em transformar isso a partir de hoje. Faça desse espaço sua declaração pessoal de mudança, porque cada palavra escrita será uma semente que reforçará sua decisão de se concentrar em soluções e não em reclamações. Ensinamento 3. Supere o medo de falhar. O medo de falhar é um dos maiores ladrões de sonhos. Quantas vezes você já pensou em tentar algo novo, mas aquela voz interna surge: e se eu não conseguir? E se eu errar? E se eu passar vergonha? Essa voz pode soar convincente, mas a realidade é que não está ali para proteger você, está para limitar. O medo não tem outro propósito senão mantê-lo no mesmo lugar. Se você o escuta demais, jamais avança. Por isso, o desafio está em mudar o foco, deixar de se perguntar o que acontecerá se fracassar e começar a se perguntar o que acontecerá se tiver sucesso. Sempre que se paralisar, lembre-se: a esperança é mais poderosa que o temor. A esperança abre portas, o medo as fecha. Debbie Millman disse certa vez que escolher a esperança em vez do medo é o caminho para avançar rumo aos seus sonhos, e tinha razão. Quando coloca sua atenção na possibilidade de sucesso, no que pode construir e no que ganharia, o medo começa a perder força. É como acender uma luz em um quarto escuro: a escuridão desaparece assim que a claridade entra. Um exercício simples é escrever um medo relacionado ao seu sonho. Talvez você pense: tenho medo de não ser bom escrevendo. Tenho medo de que ninguém me leve a sério. Tenho medo de não ter o que é necessário.
Em seguida, contraponha essa afirmação com outra pergunta: e se eu conseguir? E se for possível? Nesse momento, sua mente começa a imaginar o outro lado da moeda, no qual você é capaz, avança e sua vida muda. Essa mudança de perspectiva transforma um freio em impulso. O próximo passo é agir, mesmo em pequenos movimentos. Se o seu medo é não ser bom escrevendo, comprometa-se a redigir 100 palavras por dia. Se teme falar em público, pratique diante do espelho por 5 minutos diários. A ação é o único remédio real contra o medo, porque no movimento você percebe que nada era tão assustador quanto parecia. Cada pequena ação se acumula e constrói uma confiança que nenhum pensamento negativo pode destruir. Reflita a cada semana sobre o que conseguiu e pergunte-se: como minha esperança superou meu medo desta vez? Talvez você descubra que deu um passo que antes parecia impossível. Talvez tenha falado sobre sua ideia e alguém a valorizou. Talvez tenha escrito aquelas 100 palavras e sentiu orgulho de si mesmo. Essa reflexão lembrará que você é mais forte do que imaginava e que a esperança, cultivada dia após dia, permite avançar mesmo quando o medo não desaparece totalmente. O medo do fracasso nunca vai sumir por completo, e está tudo bem. O importante não é eliminá-lo, mas aprender a caminhar com ele sem permitir que controle suas decisões. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, conquista uma pequena vitória que, com o tempo, se transforma em um estilo de vida. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo quando o medo está presente. O estoicismo ensina que o fracasso não define seu valor, mas é parte natural do caminho. Para os estoicos, errar não é uma humilhação, mas uma oportunidade de aprender e crescer. Marco Aurélio dizia que o obstáculo se transforma no caminho, e isso inclui as tentativas fracassadas. Sob essa perspectiva, cada queda também é um passo à frente, porque revela o que você precisa fortalecer e aproxima você ainda mais da sua meta. O resultado de superar o medo de falhar é uma vida mais livre e corajosa. Você começa a se atrever a fazer coisas que antes pareciam inalcançáveis. Descobre que o fracasso não é um monstro que destrói, mas um mestre que ensina. E cada vez que escolhe a esperança em vez do medo, constrói uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. Ensinamento 4. Abrace a responsabilidade de editar a sua própria história. Muitas vezes sentimos que a vida nos prende em uma história que não escolhemos. Repetimos frases como: "Isso me tocou", "É assim que eu sou", ou "Não há nada que eu possa fazer". E essas palavras se transformam em correntes invisíveis. Mas o que realmente o mantém preso não são as circunstâncias, e sim a crença de que você não pode mudar a forma como as interpreta. Quando decide abraçar a responsabilidade de editar a sua própria história, tudo começa a se transformar. Você deixa de ser um personagem passivo que sofre com o que acontece e passa a ser o autor que reescreve cada capítulo com novas decisões. Imagine um problema que hoje o angustia. Talvez seja uma discussão pendente, um trabalho que não gosta ou um relacionamento desgastado. A primeira reação costuma ser culpar alguém, ou as circunstâncias: "Meu chefe não me valoriza, essa pessoa me trata mal, a vida é injusta". Mas a verdade é que essa interpretação só aumenta a dor. Em vez disso, quando você se pergunta com honestidade: "Que parte dessa história depende de mim mudar?", algo se abre dentro de você. Percebe que sempre existe uma margem de ação, ainda que pequena, que pode transformar o enredo. O ato de escrever uma ação concreta é poderoso. Talvez pense: "Quero esclarecer o mal-entendido com essa pessoa", ou "Vou listar opções para buscar outro emprego". Ao colocar no papel, a confusão mental se converte em clareza e a sensação de impotência começa a se dissipar. O simples fato de ter um passo, por menor que seja, lembra você de que não está preso.
Cada palavra escrita é um lembrete de que a narrativa não está encerrada. Você a está construindo neste exato momento. Outro aspecto essencial é parar de alimentar o hábito de culpar. Cada vez que você aponta o dedo para outra pessoa, entrega seu poder. É como dizer, não posso fazer nada até que eles mudem. Mas se decidir focar no que pode controlar, recupera o comando. Você não pode controlar se alguém o critica, mas pode controlar como responde. Não pode evitar que a vida traga dificuldades, mas pode decidir com qual atitude as enfrenta. Essa mudança de foco converte a desesperação em calma e o ressentimento em energia para avançar. Um hábito que fortalece essa mentalidade é praticar afirmações que reprogramem sua forma de ver as coisas. Frases como eu decido como essa situação afeta a minha história, ou eu sou o autor da minha vida, não são apenas palavras, são lembretes constantes do seu poder interno. Ao repeti-las, sua mente aprende a deixar de reagir como vítima e a responder como protagonista. Isso não significa ignorar o que dói, mas dar um novo significado que ajude você a crescer. O estoicismo ensina que a calma não vem de controlar o que está fora, mas de governar como interpretamos os fatos. Marco Aurélio dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os julgamos. Sob esse olhar, cada evento é uma página em branco que espera ser interpretada por você. E se escolher fazê-lo a partir da responsabilidade e da sabedoria, o que parecia um obstáculo se transforma em material para escrever uma história de fortaleza. O resultado de abraçar essa visão é libertador. Você descobre que não precisa esperar que o mundo mude para sentir paz. Sua paz nasce no instante em que decide ser o editor da sua narrativa. Em vez de se afundar na frustração, você se treina na resiliência. Em vez de se sentir vítima, experimenta-se como criador. E assim, passo a passo, começa a ver como até os capítulos mais difíceis podem ser reescritos em algo valioso. Ensinamento 5. Reescreva sua história a partir da perspectiva de outro personagem. Muitas vezes, quando você atravessa um conflito, sua mente se apega apenas à sua versão da história. Repete para si mesmo o que viveu, como se sentiu e o quão injusto tudo foi. Mas quando enxerga a situação somente pelo filtro da sua dor, esse relato se torna uma prisão que alimenta frustração e ansiedade. Aqui surge uma ferramenta poderosa: reescrever sua história a partir da perspectiva de outro personagem. Permitir-se olhar a mesma situação pelos olhos da outra pessoa abre portas para a empatia, ajuda a acalmar-se e a compreender que nem sempre as intenções são como imaginamos. Imagine uma discussão com seu parceiro. Seu roteiro mental repete: ele não me escuta, não se importa com o que digo. Mas o que aconteceria se você tentasse narrar a mesma história sob a perspectiva dele? Talvez ele pense: sinto-me pressionado, não sei como me expressar ou até tenho medo de falhar. Ao escrever como acredita que a outra pessoa percebe a situação, sua mente deixa de focar apenas na ferida e começa a explorar o mundo interior do outro. Essa simples mudança de lente reduz a tensão e aproxima da solução. Fazer-se perguntas como: o que essa pessoa pode estar sentindo ou pensando, ou o que eu não estou enxergando, é um ato de humildade que amplia a visão. Não significa justificar atitudes nocivas, mas deixar de olhar a cena como um julgamento unilateral para transformá-la em uma busca de entendimento. Muitas vezes, a raiva nasce de suposições. Mas ao praticar esse exercício, tais suposições se convertem em curiosidade e abertura. E a curiosidade sempre conduz à calma. Quando consegue se colocar no lugar do outro, sua forma de falar muda. Já não busca atacar, mas conectar. Aproxima-se com frases diferentes. Entendo que talvez você tenha vivido de outra maneira, ou gostaria de saber como você sentiu isso. Esses pequenos gestos desarmam defesas e criam um espaço mais seguro para o diálogo.
O que parecia um muro intransponível começa a se transformar em uma ponte. Esse exercício também funciona em relação à sua própria vida, quando sente que está preso em emoções negativas. Imagine que um amigo próximo tivesse que descrever sua situação. Como ele falaria de você? Certamente usaria palavras mais compassivas do que aquelas que você usa consigo mesmo. Onde você diz sou um fracasso, esse amigo talvez dissesse, você é alguém que está tentando com coragem. Adotar essa voz externa em sua narrativa interna suaviza a carga e lembra que você não é apenas seus erros, mas alguém em processo de aprender e crescer. Com o tempo, essa prática de reescrever sua história sob outra perspectiva se torna um hábito que transforma a maneira como você vive os conflitos. Percebe que quase nunca temos todas as informações e que a calma nasce ao abrir espaço para mais de uma versão. A empatia não apaga suas necessidades, mas dá uma mente mais clara para defendê-las sem cair na raiva ou no desespero. O estoicismo também fala dessa sabedoria. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age a partir do que acredita ser correto. Nem todos agem bem, mas todos agem segundo sua visão de mundo. Entender isso permite aceitar que os outros não são vilões da sua história, mas seres humanos com lutas próprias. Esse lembrete alivia o coração e ajuda a responder com equilíbrio em vez de furiosa reação. O resultado de aplicar essa mudança de olhar é profundo. A frustração se reduz, sua mente se acalma e você descobre que as soluções surgem com mais facilidade. Já não se sente preso em uma única narrativa carregada de dor, mas encontra novas maneiras de interpretar o que acontece. E nesse espaço de empatia descobre a força para construir relações mais saudáveis, mais honestas e menos reativas. Ensinamento 6. Use a solidão como ferramenta para esclarecer sua narrativa. A solidão nem sempre é um castigo. Muitas vezes, é o espaço mais valioso que você tem para se reencontrar consigo mesmo. Quando vive cercado de ruído, de opiniões alheias, de redes sociais e comparações constantes, sua mente acaba confusa e sua narrativa pessoal se distorce. Você começa a contar histórias que não são suas, mas fragmentos do que ouviu de outros. E dessa confusão nascem a ansiedade, o estresse e a sensação de estar perdido. Mas quando escolhe a solidão como ferramenta, descobre que dentro de si está a clareza que precisa para reescrever sua vida. Dedicar entre 10 e 15 minutos diários para estar consigo mesmo, sem telas nem interrupções, é um ato de poder. Nesse espaço, você pode pegar uma situação que o preocupa e observá-la com calma. Talvez perceba que o que parecia um problema insuperável é apenas um pensamento repetido. Talvez descubra que estava exagerando um medo porque o havia alimentado com a opinião dos outros. Esse momento de silêncio se transforma em um espelho onde sua mente para de girar em círculos e começa a encontrar direção. Um exercício poderoso é manter um diário. Escreva a história que hoje causa estresse e olhe para ela como se fosse um editor revisando um manuscrito. Pergunte-se, que partes desta história posso editar, que interpretação estou escolhendo que me limita? Muitas vezes não é a realidade que prende você, mas as palavras que usa para descrevê-la. Trocar um não posso por um estou aprendendo já transforma a experiência. A solidão oferece o cenário perfeito para praticar esse tipo de reescrita consciente. Outra pergunta que pode guiá-lo é: esta história reflete o que eu quero para a minha vida? Se a resposta for não, então você tem a oportunidade de reescrevê-la. Não pode apagar o que aconteceu, mas pode mudar o significado que dá aos fatos. A solidão dá coragem para enfrentar essa verdade sem distrações e também a calma necessária para imaginar um caminho diferente. É como limpar um vidro embaçado, de repente, você vê com clareza o que antes estava borrado. Usar a solidão também significa abrir-se à meditação ou à escrita livre.
Sentar-se em silêncio, respirar profundamente e deixar que os pensamentos fluam sem julgá-los é um treino de calma. Ou escrever sem filtros tudo o que passa pela mente até que as emoções se organizem em palavras claras. Esses hábitos transformam a solidão em um laboratório interno onde sua mente se reorganiza e encontra novas perspectivas. Com o tempo, você começa a valorizar esses momentos em que não precisa de nada externo para sentir paz. Descobre que a solidão não é ausência, mas presença consigo mesmo. E nessa presença encontra força para questionar, editar e melhorar sua narrativa. Deixa de depender do que os outros dizem para definir quem você é e começa a ouvir a si mesmo com mais confiança. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade se encontra no domínio de si mesmo, e isso exige silêncio e reflexão. Sêneca dizia que a solidão é necessária para examinar a vida e que, longe de ser um castigo, é uma prática que fortalece o espírito. Ao afastar-se do ruído externo, você consegue olhar seus pensamentos como se fossem de outra pessoa, e isso permite julgá-los com mais objetividade e menos apego emocional. O resultado de usar a solidão como ferramenta é uma clareza que se reflete em cada decisão. A ansiedade se reduz porque você aprende a separar sua voz da dos outros. Sua calma aumenta porque entende que sempre tem a opção de reescrever a história em que está preso. E o mais importante, recupera a confiança em si mesmo, porque sabe que dentro de você existe a resposta. Só precisava de silêncio para escutá-la. Hoje quero convidá-lo a dar um passo além. Escreva nos comentários uma frase que marque seu compromisso com essa mudança. Por exemplo, hoje escolho a solidão para me ouvir. Sou estoico. Se este ensinamento inspirou você, se lembrou de um momento em que encontrou clareza estando sozinho ou se o encorajou a buscá-la a partir de agora, compartilhe nos comentários. Faça desse espaço sua declaração de calma e clareza, porque escrevê-la será o primeiro passo para transformar sua narrativa de dentro para fora. Ensinamento 7. Reserve um dia de reflexão para avaliar a sua vida. Dedicar um dia da sua vida, ainda que sejam apenas algumas horas, exclusivamente para refletir, pode se tornar um ponto de virada. A rotina frequentemente o prende em tarefas automáticas. Você trabalha, cumpre compromissos, verifica o telefone e, no fim, sente que não avançou de verdade. Mas quando decide separar um tempo intencional apenas para pensar, sua mente se liberta do ruído e começa a mostrar com clareza o que você precisa enxergar. Esse tempo consciente é como parar um trem em movimento para revisar a direção e permite corrigir o rumo antes que seja tarde demais. O método conhecido como Think Day é simples, mas poderoso. Consiste em reservar algumas horas em um ambiente diferente, um lugar que o tire do comum. Pode ser um parque tranquilo, uma biblioteca silenciosa ou um café onde ninguém o conheça. A mudança de cenário quebra a inércia e ajuda a enxergar sua vida sob outra perspectiva. Você leva consigo um caderno ou qualquer dispositivo para escrever e se desconecta do telefone, das redes sociais e de todas as interrupções que consomem sua atenção diariamente. Esse ato por si só já é uma declaração de que você está disposto a se concentrar no que realmente importa. Uma vez lá, a chave está na honestidade. Reflita sobre onde está agora em sua vida e para onde deseja seguir. Pergunte a si mesmo: estou vivendo a vida que quero ou a vida que os outros esperam de mim? O que preciso mudar para me sentir em paz comigo mesmo? Essas perguntas abrem a porta para respostas profundas, algumas das quais talvez você tenha evitado enfrentar. Escrevê-las ajuda a dar forma a pensamentos que de outra forma ficariam vagando como uma nuvem difusa em sua mente. O mais importante é ter um objetivo claro para essa sessão. Não se trata de pensar sem direção,
mas de usar essas horas para definir pelo menos uma decisão significativa. Pode ser que descubra que precisa priorizar sua saúde, investir tempo em um relacionamento importante ou abandonar um hábito que sabe que o destrói. O propósito é sair desse espaço com uma clareza renovada, uma rota mais definida e a sensação de que retomou o controle da sua narrativa. Na prática, esse exercício traz não apenas clareza, mas também calma. O simples ato de parar para avaliar sua vida gera a percepção de que você tem, sim, o poder de mudar. Enquanto o dia a dia o empurra a reagir a tudo, esse tempo intencional permite responder com consciência, e essa diferença entre reagir e responder é o que define o rumo do seu destino. O estoicismo ensina que uma vida sem exame não merece ser vivida. Filósofos como Marco Aurélio e Sêneca dedicavam tempo para refletir sobre suas ações e corrigir seu caminho. Para eles, parar para pensar não era perda de tempo, mas a forma de garantir que cada decisão estivesse alinhada com a virtude e a razão. E essa prática é tão necessária hoje quanto há 2000 anos. Examinar sua vida com calma é o caminho para viver de acordo com o que realmente valoriza. Quando conclui um dia de reflexão, o resultado é libertador. Suas prioridades ficam mais claras. O que antes era ruído se converte em silêncio e as decisões que pareciam pesadas começam a ganhar forma. Não significa que terá todas as respostas, mas terá criado um espaço para realmente se ouvir. E é nesse espaço que se planta a semente das mudanças capazes de transformar sua vida. Ensinamento 8. Identifique e solte as mochilas que já não lhe servem. Ao longo da sua vida, sem perceber, você foi acumulando mochilas invisíveis que hoje pesam sobre os seus ombros. São medos que nunca questionou, crenças que herdou sem escolher, rancores que ainda guarda e até identidades antigas que já não representam quem você é. Essas mochilas não apenas cansam, mas também distraem, porque cada vez que tenta avançar em direção às suas metas, elas o puxam para trás. Viver carregando tudo isso é como tentar correr com pedras nos bolsos. Você se esgota rápido e avança pouco, mas quando se atreve a identificá-las e soltá-las, algo dentro de si se torna mais leve e, de repente, o que parecia impossível começa a se tornar alcançável. Pergunte a si mesmo agora: que mochila estou carregando que já não me serve? Talvez seja o medo de ser julgado que o impede de mostrar o seu verdadeiro talento. Talvez seja uma crença como não sou suficiente que sabota você sempre que dá um passo importante. Pode até ser um rancor em relação a alguém que, mesmo não sendo lembrado diariamente, ainda consome energia que poderia estar sendo usada para construir algo valioso. Dar nome a essa mochila é o primeiro passo, porque o que não se nomeia se arrasta em silêncio. Quando a identificar, escreva como ela o limita. Se o seu medo é falar em público, coloque em palavras: isso me impede de me expressar com clareza por medo da rejeição. Se a sua crença é nunca consigo nada, anote exatamente assim para perceber como essas frases se instalaram como falsas verdades na sua mente. O papel age como um espelho e, nele, você pode observar com clareza que essas cargas não fazem parte de quem você é, são apenas histórias que aceitou. O próximo passo é escrever uma ação concreta para soltar essa mochila. Não basta desejar. É necessário um ato consciente que simbolize a liberação. Pode ser pequeno, como praticar falar em público em um ambiente seguro, ou grande, como ter aquela conversa pendente que você vem adiando há anos. Cada ação, por mínima que pareça, é um gesto que diz à sua mente: já não preciso carregar isso. E quanto mais você pratica, mais fácil fica caminhar leve. A chave está na constância. Reflita semanalmente sobre o seu progresso. Pergunte-se: até que ponto soltei essa carga? Como me sinto ao deixá-la para trás?
Talvez perceba que já não reage da mesma forma em certas situações, que tem mais calma, mais energia e uma clareza que antes estava escondida atrás do peso emocional. Essa revisão constante é o que transforma um desejo em mudança real. Com o tempo, você vai descobrir que soltar não é perder, mas sim ganhar espaço para o novo. Cada mochila deixada para trás libera energia para se concentrar no que realmente deseja construir. É como limpar um quarto cheio de coisas inúteis. No início custa, mas depois percebe que o vazio não assusta, e sim liberta. A leveza emocional se torna um estado que o impulsiona em direção às suas metas sem que o passado o prenda. O estoicismo ensina que grande parte do sofrimento vem de se apegar ao que já não está sob o nosso controle. Epicteto lembrava que não são as coisas externas que nos prejudicam, mas o apego que temos a elas. Quando você decide soltar crenças antigas, ressentimentos ou identidades que já não servem, pratica a sabedoria estoica de libertar a mente do desnecessário para poder se concentrar no que realmente depende de você. O resultado desse processo é uma vida mais leve, focada e plena. Você deixa de investir energia em fantasmas do passado e começa a usá-la para semear o seu futuro. Suas metas se tornam mais claras porque já não as enxerga através da névoa das suas cargas internas. Sua confiança cresce porque comprova que tem o poder de soltar e avançar em vez de permanecer preso ao que um dia foi. Ensinamento 9. Priorize ações matinais para reforçar o foco. As manhãs são um terreno fértil que muitas vezes deixamos escapar. Assim que acorda, sua mente e seu corpo têm mais energia, mais clareza e menos distrações. No entanto, costuma-se entregar esse tempo ao que é urgente e não ao que é importante, abrir o telefone, ler mensagens, responder e-mails ou perder minutos nas redes sociais. O que nem sempre se percebe é que, ao fazer isso, você entrega o seu melhor ao ruído externo e deixa o que é realmente valioso para depois, quando já está cansado ou sem motivação. Priorizar suas ações matinais significa decidir que o mais importante da sua vida vem primeiro, antes de qualquer outra demanda. Imagine como sua vida mudaria se, a cada manhã, antes que o mundo o interrompesse, você já tivesse feito exercícios, trabalhado em um projeto pessoal ou dado um passo em direção ao seu sonho. Essa sensação de ter avançado no que realmente importa gera um impulso que acompanha o resto do dia. É como começar com uma vitória garantida. Não importa o que aconteça depois, você já terá cumprido consigo mesmo. E essa consistência é o que diferencia quem fica nas intenções daqueles que constroem resultados. O primeiro passo é identificar uma ação-chave que queira priorizar. Pergunte-se: que hábito ou atividade, se eu fizer todas as manhãs, terá um impacto enorme na minha vida? Pode ser treinar, escrever, meditar, estudar, avançar em um projeto criativo ou até cuidar das suas finanças pessoais. O importante é que seja algo que o aproxime do seu propósito e que lhe dê orgulho ao cumprir. Essa será a sua âncora matinal, a sua declaração diária de compromisso consigo mesmo. O próximo passo é planejar para que essa ação seja a primeira do seu dia. Faça antes de verificar o telefone, antes que outras tarefas sequestram sua atenção. No início pode ser difícil, pois o hábito de reagir ao externo está muito enraizado. Mas quando começa a ganhar a disciplina de escolher primeiro o essencial, sua mente se acostuma à ideia de que quem manda é você, não as notificações nem as urgências dos outros. Essa sensação de controle é profundamente libertadora. Um recurso prático é criar um ritual que facilite o cumprimento. Pode ser levantar-se 30 minutos mais cedo, deixar a roupa de exercício pronta na noite anterior, organizar a mesa para escrever ou ter o material que usará já separado. Os rituais enviam sinais ao cérebro de que você está pronto para agir.
O corpo responde melhor ao previsível e cada detalhe preparado de antemão reduz as desculpas da manhã. O mais importante é comprometer-se por pelo menos uma semana e, em seguida, avaliar como se sente. Talvez no início seja difícil, mas logo perceberá que a sensação de clareza, energia e satisfação supera em muito o esforço de acordar mais cedo ou adiar distrações. Descobrirá que o que parecia um sacrifício se transforma em um presente para si mesmo. E o melhor, a cada dia você acumula uma pequena vitória que, com o tempo, constrói um caráter mais forte e disciplinado. O estoicismo ensina que a autodisciplina é a base da liberdade. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não devemos nos deixar arrastar pela inércia do conforto, mas escolher com firmeza aquilo que fortalece a alma. Priorizar suas ações matinais é aplicar essa filosofia à vida moderna, decidir que o que realmente importa não ficará ao acaso, mas terá um espaço garantido no início do dia, quando você é dono absoluto do seu tempo. O resultado de viver dessa forma é um foco mais consistente em suas prioridades. Você começa a sentir que avança com clareza em direção às suas metas em vez de apenas reagir ao caos ao redor. Sua energia se multiplica porque não a gasta no trivial antes de investir no essencial. E o mais valioso, recupera a confiança em si mesmo porque cumpre a promessa mais importante de todas, a que faz a si próprio. Hoje quero convidá-lo a transformar esta reflexão em um compromisso real. Escreva nos comentários uma frase que lembre sua decisão de priorizar o essencial nas manhãs. Por exemplo, hoje coloco o importante em primeiro lugar. Sou estoico. Se este ensinamento inspirou você, se lembrou de que estava deixando seus sonhos para depois ou se motivou a começar já amanhã, compartilhe também nos comentários. Faça desse espaço sua declaração de disciplina e foco, porque escrevê-la será o primeiro passo para uma mudança capaz de transformar completamente a sua vida. Ensinamento 10. Use caminhadas para resolver problemas internos. Quando sua mente se sente presa em um problema, a pior estratégia costuma ser ficar imóvel, repetindo os mesmos pensamentos sem parar. A clareza raramente surge em meio à tensão, mas aparece com muito mais facilidade quando o corpo se movimenta. Existe uma antiga expressão latina que diz "se resolve caminhando", e é verdade. Ao caminhar, sua respiração se equilibra, seus músculos relaxam e sua mente se abre. A ansiedade começa a perder força e o problema que parecia um muro intransponível se transforma em um caminho com saídas possíveis. Sair para caminhar com intenção é um ato simples, mas de enorme poder. Você não precisa de nada além dos seus pés e da vontade de clarear a mente. Quando enfrentar uma decisão difícil ou um dilema pessoal, faça o teste, levante-se, abra a porta e comece a andar sem pressa, sem buscar velocidade, apenas com a disposição de ouvir seus pensamentos de outro lugar. O movimento físico gera movimento interno e aquilo que parecia uma tempestade mental começa a encontrar ordem. Uma forma de potencializar essa prática é formular uma pergunta clara antes de iniciar a caminhada. Por exemplo, como posso melhorar minha relação com minha família? Qual o primeiro passo que devo dar para avançar no meu projeto? Ou que atitude preciso mudar para sentir paz? Não pressione a resposta. Leve a pergunta consigo como quem carrega uma semente no bolso. Enquanto caminha, permita que sua mente vagueie e explore, confiando que a clareza surgirá naturalmente. O segredo está em não forçar o pensamento. Durante a caminhada, sua mente entra em um estado semelhante à meditação em movimento. O ritmo dos passos compassa as ideias e cria um espaço de calma em que as soluções se revelam sozinhas. Mesmo que não surja uma resposta completa, você sempre obterá uma centelha de direção, uma ideia parcial ou um novo ângulo que não havia percebido sentado diante do problema.
E essas pequenas luzes costumam ser o início de grandes mudanças. Ao terminar a caminhada, dedique alguns minutos para anotar qualquer ideia que tenha surgido. Não importa se parece óbvia ou incompleta, registre mesmo assim. Muitas vezes, essas anotações contêm sementes que mais tarde florescem em soluções concretas. Transformar esse hábito em um ritual de reflexão fará com que suas caminhadas se convertam em um espaço sagrado para tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o que deseja. Com o tempo, você perceberá que essa prática também muda sua relação com a ansiedade. Em vez de sentir-se preso em sua mente, saberá que basta caminhar para retornar ao seu centro. Descobrirá que as emoções se suavizam quando o corpo acompanha o processo, como se cada passo descarregasse um peso invisível, deixando você mais leve e com mais clareza. O estoicismo nos lembra que os problemas não desaparecem sozinhos, mas exigem perspectiva. Marco Aurélio, em suas meditações, falava da importância de tomar distância dos pensamentos que nos perturbam para julgá-los com serenidade. Caminhar é exatamente isso, tomar distância física e mental para não se deixar dominar pela confusão do momento. Ao se mover, você recupera o controle e lembra que sua mente sempre pode escolher como interpretar e resolver o que acontece. O resultado de usar as caminhadas como ferramenta é um foco renovado nas suas necessidades internas. Em vez de depender constantemente de conselhos externos ou cair na paralisia da dúvida, você aprende a confiar em seu próprio processo de reflexão. A clareza vem acompanhada de calma, e essa calma se torna sua melhor aliada para decidir com sabedoria. Ensinamento 11. Proteja seu tempo como um recurso sagrado. Seu tempo é o bem mais valioso que possui, mas muitas vezes você o entrega sem perceber. Oferece-o em conversas sem sentido, em compromissos que não deseja, em distrações que apenas roubam sua energia. E depois se pergunta por que sente que não avança, por que está tão cansado, por que sua mente vive inquieta. A verdade é que cada minuto desperdiçado é um pedaço da sua vida que não voltará. Por isso, é necessário começar a proteger o tempo como um recurso sagrado, pois é no modo como o utiliza que se define quem você é e no que se tornará. Aprender a dizer não é um dos atos mais poderosos que pode praticar. Dizer não a convites que não somam, a tarefas que não lhe pertencem, a conversas que apenas desgastam é, na realidade, dizer sim a si mesmo. No início, sentirá culpa, porque o hábito de querer agradar a todos está profundamente enraizado. Mas com o tempo, perceberá que esse não firme é o que cria espaço para crescer e se concentrar no que realmente deseja construir. Cada vez que defende seu tempo, reforça o seu valor. Planejar o dia na noite anterior é outra forma de blindar seu tempo. Não se trata de preencher cada minuto com atividades, mas de reservar blocos claros para o que considera prioridade. 1 hora para aprender algo novo, 30 minutos para cuidar do corpo, um tempo específico para avançar em seu projeto. Ao se organizar dessa forma, reduz as chances de que o urgente consuma o importante. O plano se torna um escudo contra as distrações. Também é vital identificar as atividades que consomem seu tempo sem oferecer nada em troca. Passar compulsivamente pelas redes sociais, perder-se em discussões inúteis ou se deixar arrastar pela preguiça são vazamentos que precisam ser fechados. Estabeleça limites concretos, um temporizador para não passar mais do que determinado tempo em um aplicativo, uma regra de não responder mensagens fora de certos horários ou um espaço fixo para o lazer que não interfira nas suas prioridades. Não se trata de viver como um robô, mas de escolher conscientemente onde colocar sua energia. Dedique diariamente pelo menos 30 minutos a uma atividade que fortaleça você. Pode ser leitura, exercício,
meditação ou escrita. O importante é que seja algo que o construa e o lembre de que seu tempo é seu. Esse pequeno bloco se converte em um ritual sagrado que, acumulado ao longo dos dias, transforma sua vida. Aí está a diferença entre quem deixa o tempo escapar e quem o usa como ferramenta de crescimento. Segundo o estoicismo, nada é mais valioso que o tempo, porque enquanto tudo mais pode ser recuperado, o tempo jamais volta. Sêneca advertia que os homens reclamam da brevidade da vida quando, na verdade, ela lhes escapa porque a desperdiçam em coisas inúteis. Para os estoicos, proteger o tempo é proteger a alma, porque é a única posse verdadeiramente sua. Quando você o entrega sem cuidado, se entrega à ansiedade. Quando o protege com firmeza, encontra calma e domínio próprio. O resultado de proteger o seu tempo é imediato. O estresse diminui porque você deixa de correr atrás das demandas externas e começa a caminhar na direção de suas metas. A sensação de controle cresce porque sabe que cada minuto está sendo investido no que considera valioso. E a calma surge não como um acidente, mas como consequência natural de ter assumido o comando do seu tempo. Ensinamento 12. Defina seu propósito como âncora para a calma. Quando você não tem um propósito claro, sua vida se torna como uma folha arrastada pelo vento. Vai de um lado para o outro, dependendo do que os outros esperam, das modas do momento ou das críticas que recebe. E o pior é que, mesmo fazendo muito, acaba se sentindo vazio, porque não sabe se realmente está avançando em direção a algo que faça sentido. Definir seu propósito é como fincar uma âncora em meio à tempestade. Ele o mantém firme, centrado e em calma, não importa o quanto de ruído exista ao redor. Pense em quantas vezes você já se sentiu perdido, confuso ou ansioso por não saber que decisão tomar. Essa insegurança nasce da ausência de uma bússola interna que o guie. Quando decide qual é o seu propósito, cada escolha se torna mais clara. Já não se trata de agradar aos outros, mas de responder a uma única pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que quero construir em minha vida? Essa pergunta é poderosa porque elimina o irrelevante e devolve a calma. O primeiro passo é refletir e escrever uma declaração simples do seu propósito. Não precisa ser perfeita, apenas autêntica. Pode ser: quero ser um líder que inspire outros. Quero viver com disciplina para alcançar meu máximo potencial. Ou quero construir uma vida em paz e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. O importante é que, ao ler, você sinta que realmente o representa. Tê-lo escrito o torna algo tangível, um lembrete visível de para onde deseja direcionar sua energia. Transforme esse propósito em seu companheiro diário. Revise-o todas as manhãs antes que o dia se encha de distrações. Leia em voz alta, guarde no celular ou escreva em um caderno. Esse ritual é como ajustar sua bússola antes de iniciar a jornada. Ele recorda para onde você está indo e dá forças para ignorar o que não importa, porque todos os dias encontrará críticas, demandas externas e tentações para se desviar. Mas seu propósito será o filtro que separa o valioso do inútil. Antes de tomar uma decisão importante, volte a ele e pergunte-se: isso me aproxima do que quero ser ou apenas responde às expectativas dos outros? Essa simples pergunta pode salvar você de gastar energia com o que não vale a pena. Muitas vezes dizemos sim a coisas que não queremos apenas por medo de decepcionar e terminamos exaustos. Mas quando seu propósito está claro, você tem a coragem de dizer não sem culpa, porque sabe que está protegendo sua direção. Outro aspecto essencial é simplificar suas metas. Não tente abraçar tudo ao mesmo tempo, pois isso apenas gera ansiedade e dispersão. Escolha uma, duas ou no máximo 3 prioridades-chave que estejam alinhadas com seu propósito. Isso não significa ignorar o restante, mas concentrar sua energia no que realmente faz diferença.
Quanto mais simples for o foco, mais profundo será o progresso. O estoicismo nos lembra que a calma não vem do externo, mas da clareza interior. Marco Aurélio dizia que a vida do homem se desperdiça quando não tem um propósito definido, porque acaba escravo das opiniões e paixões alheias. Os estoicos entendiam que quem conhece seu propósito vive em paz, porque não precisa de aprovação externa, sua direção já está traçada pela razão e pela virtude. Quando vive dessa forma, o resultado é evidente e a confusão diminui, a ansiedade se apaga e surge uma serenidade que não depende das circunstâncias. Você já não precisa correr atrás de tudo nem responder a cada crítica. Sabe quem é e para onde vai, e isso dá uma calma que os outros percebem. Deixa de perder tempo com o irrelevante e começa a construir com constância o que realmente deseja. Ensinamento 13. Celebre suas conquistas sem compará-las para manter a motivação. Quantas vezes você já alcançou algo importante e, em vez de comemorar, acabou minimizando porque olhou para o que outros conquistaram? Esse hábito de comparar rouba sua alegria e apaga sua motivação. Não importa o quão grande ou pequeno seja o seu progresso, sempre haverá alguém que pareça ir mais rápido ou estar mais adiante. Mas a verdade é que o seu caminho não precisa ser medido pelo de mais ninguém. Celebrar seus avanços, mesmo os menores, é o que mantém você focado, motivado e em paz consigo mesmo. Cada passo dado em direção à sua meta merece reconhecimento. Terminar uma tarefa, cumprir seu hábito diário, manter-se constante mesmo sem vontade. Tudo isso conta. Se não celebra, sua mente começa a acreditar que o esforço não vale a pena. Já quando reconhece, a motivação cresce porque sente que está realmente avançando. É como plantar sementes e parar por um instante para apreciar o primeiro broto. Pode parecer pequeno, mas é a prova de que o crescimento é real. Um exercício prático é, todas as noites, anotar de 1 a 3 coisas que conquistou no dia. Não importa se parecem mínimas, pode ser ter concluído uma pendência, resistido a cair em um mau hábito ou dedicado tempo a aprender algo novo. Ao escrever, você transforma um esforço invisível em uma conquista concreta. Essa lista diária vira um lembrete de que está avançando, mesmo quando não percebe. Acompanhe esse reconhecimento com frases que reforcem sua confiança. Dizer em voz alta: hoje dei um passo em direção à minha meta, ou hoje cumpri comigo mesmo, tem um impacto enorme em sua mente. Não subestime o poder das suas palavras. Cada vez que celebra seu esforço, você programa o cérebro para continuar em movimento. Essa pequena afirmação é a faísca que mantém acesa a motivação. O que deve evitar é a armadilha da comparação com os outros. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, circunstâncias diferentes e caminhos únicos. Olhar para o lado só gera frustração e ansiedade, porque sempre haverá alguém que parece ir mais rápido. Em vez disso, compare-se consigo mesmo, observe onde estava há um mês, há um ano, e reconheça o quanto já evoluiu. Essa é a única comparação justa e a que realmente fortalece você, porque prova que não é mais o mesmo de antes. Também é importante se recompensar, não com grandes luxos, mas com gestos simples que tragam alegria. Pode ser um momento de descanso, um passeio, ouvir sua música favorita ou se permitir desfrutar do que ama. Essas pequenas recompensas dizem à sua mente: vale a pena se esforçar, porque sempre há algo bom no final. Assim você cria um ciclo positivo em que trabalho e prazer convivem em equilíbrio. O estoicismo ensina que a verdadeira felicidade não depende de competir com outros, mas de viver de acordo com a sua virtude e o seu progresso pessoal. Marco Aurélio lembrava que não faz sentido olhar para o que outro alcançou se isso não está sob seu controle. Seu único dever é com o seu próprio caminho, com o seu próprio avanço.
Celebrar suas conquistas sem compará-las é praticar essa sabedoria, encontrando calma no que já fez e motivação no que ainda pode realizar. Quando vive dessa forma, experimenta uma satisfação mais profunda. Já não precisa da aprovação externa para se sentir valioso, porque basta reconhecer seus próprios passos. A calma interior chega quando deixa de exigir-se ser como outros e passa a se concentrar em ser a sua melhor versão. E a motivação se mantém porque, ao celebrar cada conquista, sua mente entende que avançar é possível e que cada dia conta. Ensinamento 14. Identifique as histórias que o prendem emocionalmente. As histórias que você conta a si mesmo têm um poder imenso sobre a forma como vive sua vida. Muitas vezes, não são os fatos em si que o ferem, mas a interpretação que faz deles. Você se repete frases como: nunca serei suficiente, sempre me rejeitam, tudo dá errado comigo. Pouco a pouco, essas palavras se transformam em jaulas invisíveis que aprisionam sua mente e suas emoções. Você se identifica tanto com essas narrativas que acaba acreditando que são sua verdade, quando na realidade não passam de pensamentos repetidos. Aprender a identificar essas histórias é o primeiro passo para se libertar delas e recuperar a calma necessária para avançar. Imagine que alguém não responde sua mensagem. A história que sua mente cria pode ser: não me valorizam, não me importo para eles, sempre me ignoram. Mas a realidade pode ser muito mais simples: estavam ocupados, distraídos ou nem viram a mensagem. O que determina como você se sente não é o fato, mas a narrativa que escolheu. Quando se prende a essas histórias, o estresse se multiplica e sua autoestima se enfraquece. Reconhecer isso dá a oportunidade de questionar o que sua mente está dizendo. Um exercício útil é fazer uma lista de pensamentos recorrentes que lhe geram mal-estar. Escreva-os exatamente como aparecem na sua cabeça, sem censura. Depois pergunte: que evidência real tenho de que isso é verdade? E que evidência tenho do contrário? Muitas vezes, você verá que seus medos não têm base sólida, mas são exageros criados pela emoção do momento. Esse contraste ajuda a enxergar com mais clareza e soltar o peso dessas ideias. Depois, substitua cada narrativa negativa por outra mais equilibrada. Em vez de dizer: tudo dá errado comigo, e experimente: às vezes as coisas não saem como quero, mas também já tive conquistas importantes. Em vez de pensar: ninguém gosta de mim, diga: talvez nem todos me entendam, mas há pessoas que me valorizam. Não se trata de forçar um otimismo irreal, mas de oferecer à sua mente uma visão mais justa, que permita manter a calma. Quando sentir que uma dessas histórias está começando a prendê-lo, respire profundamente e repita internamente: isto é apenas uma história, não é a minha realidade. Esse lembrete quebra o ciclo automático do pensamento e devolve o poder a você. A respiração acalma o corpo e a frase acalma a mente. Pouco a pouco, você treina o cérebro a não se deixar arrastar por cada ideia que surge e aprende a tomar distância do que não merece dominar sua paz. Com o tempo, notará que muitas dessas histórias perdem força. Já não reage com a mesma intensidade diante de uma crítica, de uma rejeição ou de um fracasso. Em vez de se afundar em uma narrativa dramática, escolhe uma interpretação mais consciente e produtiva. E isso traz liberdade, porque entende que os pensamentos não são correntes inevitáveis, mas opções que você pode aceitar ou soltar. O estoicismo ensina que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas os julgamentos que ele faz sobre eles. Marco Aurélio lembrava que o que pensamos de um fato é o que gera sofrimento, não o fato em si. Quando aprende a enxergar suas narrativas como simples histórias,
você aplica essa sabedoria estoica. Escolhe governar sua interpretação em vez de ser escravo de pensamentos automáticos. Essa prática é o que mantém a calma em meio ao caos. O resultado desse hábito é um nível de clareza e paz interior que transforma sua vida. Você percebe que tem mais controle do que imaginava, porque embora não possa evitar que sua mente gere pensamentos negativos, pode decidir como responder a eles. Já não é vítima de suas histórias, é o editor da sua narrativa. E ao editar, descobre que pode escrever versões mais justas, mais leves e mais alinhadas com a pessoa que deseja ser. Ensinamento 15. Aprenda com os fracassos e experiências dos outros. Muitas vezes você olha para o sucesso de outras pessoas e, em vez de se sentir motivado, acaba gerando inveja, frustração ou a sensação de estar atrasado. Mas essa reação só rouba sua energia e o desconecta do seu próprio crescimento. O que precisa é mudar a forma de olhar. Cada pessoa que conquistou algo que você admira pode ser uma fonte de aprendizado. Elas não estão aí para intimidar você, mas para mostrar que é possível. Aprender com seus fracassos e acertos é uma forma inteligente de avançar mais rápido sem tropeçar nas mesmas pedras. Quando observa a trajetória de alguém que já percorreu o caminho que você sonha, não se trata de copiar, mas de analisar como fez, quais erros cometeu e quais decisões o levaram a crescer. Cada entrevista, cada livro, cada palestra pode se transformar em um mapa cheio de pistas para a sua própria jornada. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa pessoa que me ajude a superar um obstáculo no meu caminho? Essa pergunta converte a inveja em inspiração e o ressentimento em estratégia. Identifique alguém que admira na sua área. Pode ser um empresário, um artista, um atleta, um escritor ou até alguém próximo que já tenha alcançado o que você deseja. Dedique tempo a estudar sua história, leia entrevistas, busque suas conferências. Analise como começou, como errou e como se levantou. Vai se surpreender ao descobrir que por trás de cada triunfo existiram muitos momentos de dúvida e fracasso, os mesmos que você também enfrenta. Essa consciência fortalece porque mostra que os erros não são o fim, mas parte do processo. Escreva perguntas que faria se tivesse essa pessoa à sua frente. Como você começou sem recursos? O que o mantinha motivado quando ninguém acreditava em você? Qual foi seu maior erro e o que aprendeu com ele? Mesmo que não possa perguntar diretamente, essas questões guiam sua busca por respostas em livros, palestras ou testemunhos. E se algum dia tiver a oportunidade de perguntar pessoalmente, chegará preparado para absorver um aprendizado profundo. Transforme essa prática em um hábito. Busque podcasts, vídeos ou artigos de pessoas de sucesso na sua área. Tome notas do que mais ressoar com você e comprometa-se a aplicar pelo menos uma lição por semana. Não importa se é um conselho sobre organização, disciplina, liderança ou criatividade. O essencial é não ficar apenas na teoria, mas levar para a ação, porque a verdadeira diferença não está no que você sabe, mas no que aplica. Cada vez que coloca em prática o que aprendeu com outro, você soma experiência ao seu caminho sem pagar o preço completo dos erros. Isso é crescimento inteligente, aproveitar o conhecimento acumulado de quem veio antes para avançar com mais clareza. Mesmo que no início pareça lento, com o tempo perceberá como o progresso acelera, porque caminha com mais estratégia e menos improviso. O estoicismo ensina que a sabedoria não está apenas na reflexão pessoal, mas também em observar a vida dos outros. Sêneca dizia que o sábio aprende com todos, porque entende que cada experiência alheia pode iluminar o seu próprio caminho. Enxergar o sucesso dos outros como oportunidade de aprendizado e não como ameaça é aplicar essa filosofia no dia a dia.
É escolher crescer em vez de se comparar. Quando vive dessa maneira, o resultado é um foco mais estratégico e menos desgastante. Você já não gasta energia em invejar ou criticar, mas em absorver e aplicar. Sua mente se enche de ideias novas, sua confiança aumenta porque entende que não está sozinho nas suas lutas, e sua motivação se renova ao comprovar que é possível avançar se aprender a escutar e observar com humildade. E se chegou até aqui, parabéns, isso significa que seu compromisso com a mudança é real. Agora volte aos comentários e escreva novamente esta frase: hoje me concentro em mim. Sou estoico. Escreva com convicção porque cada vez que repete, grava mais fundo em sua mente e reforça sua decisão de viver focado em si mesmo. Se chegou até o final, celebre, abrace-se e reconheça que está no caminho certo, porque não são todos que têm a disciplina de ouvir até aqui. Autocelebrar-se também é parte do crescimento. E antes de sair, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que o inspirem a se manter forte, focado e livre.